Senhor Deus poderoso, graças te damos, porque temos sentido a tua presença neste lugar, Senhor. Muito obrigado pela tua bondade, o teu querer nas nossas vidas, Senhor. Somos gratos a ti. Agora, quando ouviremos a tua palavra, a poderosa palavra que muda o nosso ser, muda nossos caminhos, Senhor, que ela venha como espada e que ela venha falar com a tua igreja, Senhor, aquilo que tu queres, Senhor, falar para nós. Usa o teu vaso, Senhor, que ela seja, meu Deus, assim, usada por ti para abençoar a tua igreja. Em nome de Jesus, dá sabedoria, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Pai do Senhor, irmãos. Desde já eu quero agradecer a oportunidade que me foi dada. E eu quero dizer para vocês que eu estou aqui me sentindo abraçada pelos meus pastores aqui orando por mim. Eu sentia um forte abraço do Senhor. Então eu não vou tremer, eu não vou temer, porque o Senhor está aqui conosco. E vocês podem sentar. Nessa noite nós estamos diante de um tema que é florescendo em meio aos espinhos, né? E o texto que me foi dado, nós lemos, fala de 3 personagens. Um homem chamado Nabal, marido de Abigail, né? E Davi e Abigail. E esse homem chamado Nabal era um homem de posses, tinha muitas posses, mas ele tinha um coração mau. Ele era um homem chamado filho de Belial. E no discorrer do texto, nós vemos que, numa certa ocasião, Davi foi até ele, né? Estava no tempo que ele estava tosqueando suas ovelhas, foi até ele e enviou 10 homens para pedir mantimento para seus homens, comida, água, né? E esse homem disse que não ia dar para Davi o que ele estava pedindo, né? Em seguida, um dos servos de Nabal foi até Abigail e falou para ela que Davi ia mandar exterminar todos eles, inclusive ela, todos da casa de Nabal. E ali nós vimos que essa mulher, ela, mesmo tendo este homem do seu lado, um homem de coração mau, um homem que não se importava com o seu próximo, e Davi era como um muro para eles. Davi e seu povo cuidou do rebanho de Nabal. E quando Davi e seus homens cuidavam desse rebanho, nada faltou. Ele era como um muro para eles. Os homens de Davi eram como um muro para os homens de Nabal. E quando Davi precisou desse favor, este homem diz que ele não daria comida. E nós também estamos em um impasse, e o tema fala de espinho. Pense uma mulher de Deus casada com um homem mau. O texto não fala que Nabal era ruim para Abigail, mas provavelmente sim, que ele era um homem de coração mau. Mas eu quero dizer para você que talvez ele era o espinho, porque ser casado com um homem de jugo desigual não deve ser fácil, né? Então, diante de tudo isso, nós podemos aprender nesse texto que na vida nós temos espinhos, nós temos dificuldade, nós temos pessoas às vezes que nos desprezam, nós temos algo que se torna espinho. O apóstolo Paulo, ele tinha um espinho na carne, e esse espinho o esbofeteava. E ele pediu para Deus que Deus tirasse, e Deus disse: Paulo, a minha graça te basta.
E os espinhos, eles muitas vezes são pontes para você melhorar. Eles, assim como o cacto ele cresce ao meio dos espinhos e ele ainda floresce. Assim era Abigail. Quando o seu servo chegou até ela, ela ouviu aquele servo. O que ela fez? Abigail não agiu como seu marido. Abigail deu o seu melhor, porque ela estava com Deus. E muitas vezes os espinhos, eles vêm nos provar. Sabia que eu e você deveríamos estar no jardim do Éden? Mas Adão e Eva pecaram. E nós saímos junto com eles daquele paraíso. Mas nós estamos plantados na casa do Senhor. E nós somos o jardim de Cristo. E é tão lindo ver esse jardim florido. Eu estou tão feliz de ver a Karina aqui. Eu estou tão feliz de ver a irmã Ana. De ver todos vocês aqui na casa do Senhor plantados. Aqui nós estamos plantados. Aqui nós florescemos. Aqui muitas vezes nós chegamos cheios de espinho que nos incomodam, que dói. Porque os espinhos às vezes são pessoas que não tiveram afeto. Em uma das suas oportunidades, quando criança, não tiveram afeto e não sabe como dar afeto, se foram criados com maus tratos. Talvez Nabal tenha sido criado assim. E ele dava o que ele tinha. Ele não deixou Deus, não serviu o Deus que Abigail servia. E muitas vezes esses espinhos, eles nos incentivam a crescer. Nós crescemos em meio à crítica, à dificuldade, alguém que está ali nos fustigando. Quando nós conhecemos o Senhor, nós florescemos. Nós florescemos. Nós damos flores, nós temos o cheiro de Cristo. Meio à luta, aos espinhos, mas nós temos o cheiro de Cristo. Nós temos o DNA de Cristo. Nada alterou o caráter dessa mulher. Aquele homem não mudou o caráter que ela tinha. Não mudou as atitudes dela. Não mudou. Os espinhos não podem te mudar para ser mal igual o homem que era Nabal. Eles te incentivam a ser melhor. Nós recebemos a cura através, nós temos um posicionamento, e quando nós vemos que aquele espinho está nos incomodando, nós vamos para mais perto de Cristo. Nós vamos para os pés de Cristo, como a Silena fez. Sabe, às vezes o espinho pode ser alguém no teu trabalho, alguém que te incomoda, alguém que te despreza, mas você olha a alma dessa pessoa que ele foi, porque ele está agindo assim, é porque ele precisa mais de Deus. E é eu e você que somos os portadores de salvação. Eu e você que fomos escolhidos para ganhar esses Nabal. E eu quero te perguntar nessa noite, a quem você tem servido? A Nabal? Você é Nabal ou você é Abigail? Você é Davi? Porque Davi também queria um derramar de sangue. Um homem segundo o coração de Deus. Muitas vezes, porque nós temos um espinho, nós queremos o mal, nós queremos fazer o mal. Não, você não pode agir assim, você não pode pensar assim. Você tem que renunciar a isso aí e tomar a posição de servo do Senhor. E agir como Deus, como Jesus nos ensinou a amar o nosso próximo. Ajudar ele a levar o evangelho para que ele seja transformado e venha dar fruto e venha florescer na presença do Senhor, na casa do Senhor. Aleluia. E eu quero lembrar para você nessa noite que Abigail teve, o primeiro passo que ela deu foi ouvir. Ela ouviu aquele servo. E o outro passo que Abigail deu foi, sabe o quê? Preparar um banquete para o inimigo dela.
ela disse: vai na frente e levem para Davi os mantimentos que ele precisa. E não fale com uma pessoa enfurecida imediatamente e nem com fome. Aquele exército estava com fome. Davi mandou 10 para falar com Nabal, né, pedir os mantimentos, mas ele mandou 400 homens, todos de espada, para demolir, para matar todo mundo. E o que essa mulher fez? Ela preparou um banquete. A Bíblia diz que ela mandou os seus servos na frente. Essa mulher agiu com sabedoria, com prudência, com visão, porque ela sabia que o Senhor não ia se agradar do que Davi ia fazer. Sujar suas mãos de sangue. Seja uma mulher de visão. Seja um homem que tenha a visão do que Deus quer através desse espinho, dessa dificuldade. Olhe para o que Deus tem para você. Porque se você não prestar atenção, ser imprudente, você perde a sua bênção e você se torna como Nabal. Então preste atenção quando as dificuldades, os espinhos chegarem. Veja o que Deus quer através de tudo isso. O que Ele quer? O que Ele fala comigo? Ontem eu partilhava com o meu pastor uma situação que eu vivo. E eu disse para ele, eu entendi que isso é uma capacitação de Deus para a minha vida. Muitas vezes a luta é Deus te capacitando para a guerra. Muitas vezes esse espinho é para te chamar a atenção que você precisa melhorar, que você precisa vencer, que você precisa lutar. É para te tirar muitas vezes da posição de comodismo. É para te tirar muitas vezes de uma posição que você está lá estagnado por causa, eu sou coitadinho, sou coitadinha por causa que o pastor Everlan, não sei o quê, o meu marido, o meu filho. Não, você tem Deus e Ele pode mudar qualquer situação. Ele pode mudar esse Nabal, essa pessoa, esse espinho. Espinho pode ser uma enfermidade, pode ser uma pessoa, pode ser um amigo que se transformou no inimigo, pode ser alguém que te persegue. Tudo isso, às vezes o Senhor permite, porque Ele tem um propósito, porque tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E essa mulher, ela se levanta, ela prepara a mesa, e ela manda seus servos até lá, para servir aquele homem, né? E ali chegando, o que acontece? Eu quero dizer que quando você prepara uma mesa cheia de amor, como ela preparou, ela enviou para matar a fome daqueles homens e de Davi. Quando você prepara a mesa para a sua família, na sua casa, o Senhor está lá presente. E o Senhor manda também que nós venhamos preparar uma mesa na presença dos nossos inimigos. E muitas vezes o teu espinho na carne está dentro de você, é você mesmo. Às vezes é alguém na tua casa, na tua família, mas muitas vezes é você que é culpado de incentivar esse espinho na sua família, na sua casa e na sua vida. E você também precisa vencer isso. Você precisa pedir que Deus lhe ajude a renunciar o que muitas vezes te traz essa dor, que você criou. A nossa mente é um campo de batalha. Nós vivemos retendo coisas ruins. Nós vivemos absorvendo coisas. Eu sou tão feia. O meu filho é isso, meu marido. Mude o seu olhar. Veja, olhe o seu marido lindo, maravilhoso, bem-sucedido na presença de Deus. Olhe os seus filhos servindo a Deus. Mude. Mas nós vamos criando espinhos, nós vamos criando e eles vêm nos trazer dor. Porque às vezes é nós que criamos, porque o nosso maior inimigo é nós mesmos. O pastor Eliude dizia que nós é que chocamos os ovos de basílicos, né, pastor? Eu nunca esqueço essa mensagem. E ali chamou minha atenção.
Né? É nós, às vezes, que criamos os espinhos. Então, atente para isso, atente para vencer, para curar. Amanhã vai ter cura aqui, hoje tem cura também. Porque o Senhor está te chamando para um posicionamento diferente nesses dias. Ele está dizendo assim, ó, floresce, porque o que eu tenho para ti é coisa grande. Te levanta, rompe com tudo isso que tem te impedido de receber mais da minha glória, mais da minha bênção. Aleluia, glória a Deus. E eu quero prosseguir aqui dizendo que depois que Abigail prepara essa mesa, ela foi se humilhar. Ela se humilhou diante de Davi. Sabe, às vezes é necessário você se humilhar. Às vezes é necessário, em seguida ela pede perdão, porque ela não estava tentando, não sabia do que estava acontecendo. Ela não pediu perdão pelo que Nabal fez, ela pediu porque ela não estava atenta. E às vezes nós não estamos atentos para as coisas. Às vezes nós só reclamamos, fazendo, ai meu Deus do céu, Vanderlei não fez o que eu queria. Ai meu Deus, e aquilo. Esteja atenta. Esteja atenta para o seu erro às vezes, para a sua falha. Muitas vezes nós só cobramos dos outros. Eu quero que a Carol seja 100%. O único que foi sem pecado, perfeito, foi Jesus. Nós não somos. Mas Abigail chegou até Davi, se humilhou. Se humilhou. Ela literalmente se jogou com o rosto no chão. E ela ali falou para Davi, olhe, eu sei o que você pretende fazer, mas não faça isso. Se você tiver que corrigir Nabal, corrija. Mas eu peço perdão, porque eu não estava atento para essa situação. Amém? E o que ela fez? Ela ouviu, ela preparou uma mesa, ela se humilhou e ela pediu perdão. Às vezes é necessário pedir perdão. Perdão, Elisângela, porque eu falei com você. Perdão, Elisângela, porque eu te vi naquele dia com o olhar atravessado, mas quem não estava bem era eu, não era tu. Perdão, meu marido, porque eu fui grossa. Eu queria que você fizesse perfeito o que eu queria. Perdão, meu pastor. Perdão, porque às vezes eu não venho para a igreja e fico cobrando do Senhor. Perdão, Gloriane. Perdão, cada um. Perdoa, às vezes é preciso perdoar aquela pessoa que te fustiga, que te pressiona, que te imprensa na parede. Às vezes, quando você perdoa, o Senhor começa a fazer a obra na vida daquela pessoa. E Deus transforma e muda. Mas o passo de pedir perdão foi de quem? De Abigail ali. E essa mulher é uma mulher pacificadora. Seja pacificadora. Não incentive intriga, briga. Não incentive, pacifique. Pacifique no seu lar, na igreja, no seu trabalho, onde você for. Seja um canal de pacificação, de paz. E eu quero dizer para você que espinhos, Jesus não é apenas o teu Senhor, Ele é também o teu Salvador. E hoje você não está do Éden, mas está na igreja, como eu falei. Diga, eu estou na igreja, e a igreja é o jardim de Deus. Amém? A igreja é o jardim de Deus. Às vezes você vai andando pelo jardim e encontra alguns espinhos, mas os espinhos não fazem o jardim deixar de ser jardim. O espinho não tira a tua essência em Cristo Jesus. Se você é como Abigail, sabe quem é o teu Deus, os espinhos não vão alterar a tua essência, né? Mas os espinhos
não vão deixar de ser jardim. Você que se afastou da igreja por causa dos espinhos, saiba que os espinhos fazem parte do jardim. Amém? Todo jardim tem espinho. Tem que ter. Mas eu quero dizer para você nessa noite, firme a sua raiz em Jesus. Porque pode vir a sequidão, pode vir o que vier, você vai estar firmado. Porque uma planta, ela precisa de sol. E nós também, como cristãos, precisamos do sol da justiça. Nós precisamos de luz. Nós precisamos de água, que é palavra. Nós precisamos, esses dois nutrientes para a nossa vida são totalmente necessários. Você estar no sol da justiça e ser nutrido pela palavra de Deus. Você vai estar frutificando, você vai estar florescendo. Mas muitas vezes nós queremos florescer continuando sendo quem nós somos. Né? Continuando incentivando o mal na nossa vida, na vida dos outros. Não, floresça totalmente no Senhor. E você tem o bom cheiro de Cristo, o bom perfume. Floresça, dê cheiro, cheire a Cristo, exale o perfume de Cristo. Amém? Alguém está comigo aí? Está cansativo? Eu estou em experiência, viu? Tenham paciência comigo, porque ontem eu pedi para os meus pastores para eles terem. Então, tenham aí comigo. Eu sou aluna do pastor Jacó, de teologia, mas eu não aprendi quase nada. Brincadeira, irmão. Deixa Deus te cuidar. Deixa Ele te mostrar que é preciso renunciar ao que existe dentro de você. É o amor que lança fora todo medo e aquece o nosso coração. Às vezes, o espinho que existe no seu caminho é a oportunidade de crescer e permitir Deus tirar as pérolas mais preciosas de dentro de você. Amém? Os espinhos, às vezes, eles são incentivo para você Deus tirar de dentro de você o que tem mais precioso. E isso é tão lindo, irmãos, porque Deus, você tem algo que está ali te trazendo dor e Deus transforma em pérolas. Vocês sabem a história da ostra. A ostra, para ela produzir aquela pérola, ela sente muita dor. Então, às vezes, é assim os espinhos, mas eu quero te incentivar nessa noite a florescer. A florescer, a dar muitas flores, a ser flor na vida do seu próximo, na vida do seu irmão. Floresça em Deus. Onde Deus te plantar, floresça. Amém? Mesmo nascendo em um ambiente... as flores, elas nascem em ambientes cheios de pedras, às vezes, que tem mau cheiro, né? Sujeira. Elas não são contaminadas pelo solo. Elas florescem, elas não morrem, às vezes. Tem algumas que não resistem, porque tem ser humano que morre, que desfalece, que desiste. Mas as flores, algumas flores florescem. Elas são fortes porque elas têm raiz. E você tem raiz. E como eu já falei para você, né? Elas nascem perfeita e perfumada, atraindo e encantando a todos com a sua natureza perfeita. Uma flor, uma rosa, é linda, não é? Quando ela nasce e ela não cheira. Assim o Senhor está fazendo na tua vida, mulher. Hoje o Senhor está te dizendo que você cheira o bom perfume dEle. Que você tem que exalar, você tem que continuar exalando Cristo. Onde você vá, exale Jesus. Onde você for, floresça. Floresça em qualquer lugar.
Eu estava falando para o meu pastor ontem que Deus tem me levado a muitos lares de pessoas que não conhecem Jesus. Mas chegando lá, eu bato um papinho e pede uma Bíblia e estão se rendendo a Jesus. Não é por mim, é pelo Senhor que está na tua vida e na minha vida quando você prega o Evangelho. E você dá flores, você frutifica mais uma flor para o jardim de Jesus quando uma alma se rende. E nessa noite eu quero te incentivar, minha irmã, a florescer. Essas situações não pode ser diferente. Nascemos em um mundo, muitas vezes desagradável. O mundo hoje não tem nada agradável. Nós nascemos com devoradores prontos para nos atacar, mas isso não pode alterar o nosso bom perfume de Cristo. Amém? Os espinhos não alteram o seu caráter, o seu DNA de Cristo. Teu cheiro, seja luz onde você estiver, seja filho de Deus onde você estiver, onde Ele te colocar, glorifique o nome do Senhor. Dê seu melhor, faça o melhor para Deus sempre, né? E os que te perseguem, ame, perdoe, chegue-se até eles, faça um banquete, né? Se Deus te colocou em um trabalho, floresça lá. Seja o melhor profissional que puder. Seja a irmã em Cristo melhor. A melhor irmã. É tão bom ter irmã em Cristo, né? Hoje, quando eu chego na igreja, eu me alegro tanto em ver minhas irmãs, né? Toda a família de Cristo chegando. É tão bonito. Eu estava dizendo outro dia para uma amiga que, para mim, quando chega no domingo, na hora de vir para o culto, que eu vejo os irmãos chegando, eu sinto vontade de abraçar. Eu fico feliz porque eles vieram e eu também vim. Porque nós viemos florescer aqui. Juntos, nós viemos celebrar o Senhor. E eu quero, nessa noite, te incentivar a continuar sendo flor, a continuar sendo viçosa na presença de Deus, continuar nutrindo o teu caule com a presença de Deus, com a palavra de Deus. Seja a bênção onde você for, seja flor. Eu agradeço a oportunidade, eu quero orar nessa noite e eu quero dizer para você que você vai florescer onde você for, porque Cristo é a tua essência, porque Cristo está contigo. Você é mais que vencedora, porque você já venceu esse espinho. E ali nós vemos o desfecho, né? Abigail livrou Davi de sujar suas mãos com sangue. Ela olhou além, Deus levou ela a fazer. Ela talvez nem esperasse que era isso, assim que ela ia ser usada daquela forma. Deus também quer te usar. Deus quer usar a igreja nesses últimos dias para impedir esses derramamentos de sangue que está acontecendo. Deus quer te usar como Abigail para pacificar. Deus quer te levantar como luz nas trevas, através da palavra e do nome dEle. Floresça, floresça ganhando alma para o Senhor. Floresça amando mais o seu próximo. Floresça servindo a Deus com mais zelo, com mais amor, com mais empenho. Ainda tem uns 10 minutos, eu fui provada estudando essa palavra. Semanas atrás, eu passei uma situação parecida com essa. De manhã, chegaram na minha porta alguém que queria matar um rapaz. E eu e o Vanderlei não deixamos fazerem mal para ele, né? Mas, horas depois, 2 dias depois, ele se levantou contra o Vanderlei, porque ele estava surtado e endemoniado. E foi horrível, foi horrível. O diabo queria um derramamento de sangue, porque veio o meu filho para me defender. Veio o meu sobrinho queria nos defender, um monte de vizinho querendo nos defender, matar o rapaz. E nós pedimos, pelo amor de Deus, só leva ele preso. E foi triste, porque a facção do bairro viu o que aconteceu. Na hora que ele ia justamente quebrar o nosso carro, atiraram na perna dele, não mataram, porque as 2 últimas balas não saíram. Mas não foi porque... Sabe por que não saiu? Porque nós, dentro de casa, ele quebrando tudo, nós intercedíamos: Senhor, guarda a vida desse jovem.
Senhor, livra ele, Senhor, porque tinham avisado que devido a ele ter mexido com pessoas que não mexiam, né? Que pessoas como nós, que somos conhecidos, que não é nós, é que Jesus, é através de Jesus, é quem nós somos. Mandaram avisar ele que ele fosse embora, mas ele continuou. Irmãos, ele quebrou a Kombi, ele não quebrou a padaria toda, porque ele não teve força. E na hora que ele ia quebrar nosso carro, os caras chegaram e atiraram nele. Mas esse menino gritava: Vanderlei, eu vou te matar. Erlane, eu te odeio. Vitória, eu te odeio, eu vou te matar. E nós agimos como Abigail. Ficamos pacificando meu filho, todos que lá estavam. Não, ele está drogado. Não, não façam isso, não matem, não façam isso e aquilo. Foi uma prova. E eu disse, porque eu vou falar sobre um homem mau, sobre atitudes mal, mas também vou falar de uma mulher que é pacificadora. E hoje nós estamos orando por esse jovem, ele está numa casa de recuperação, né? E eu creio que Jesus vai libertar. Porque florescer é orar, é lutar por outras vidas, é levar o bem, é não se conformar com o mal na vida de alguém. O pai dele tem sofrido tanto. Hoje falava com Vanderlei, ele chora. Vanderlei dá palavras, começa a falar, não, ele vai vencer, e ele vai vencer, irmãs. Eu creio que o Senhor vai libertar esse jovem, e eu creio que eu vou testemunhar aqui, que o Senhor libertou ele das drogas. Não era ele que estava lá, era o diabo usando ele. E ele está com muita fúria nesses dias. Ele quer tocar na tua família. Ele quer tocar em você, mas ele não vai conseguir. Porque poucos dias antes, a pastora Glicéria, ela tinha me entregado: Erlane, eu quero ter uma palavra para você. O diabo vai se levantar contra a tua casa, contra a tua família, contra os teus bens, mas o exército de Deus vai ser maior, e ele não vai tocar na tua família nem em teus bens. E assim o Senhor fez. E assim o Senhor continuará fazendo na nossa vida, cuidando. Amém? Vamos florescer? Vamos florescer, igreja. Vamos dar fruto também. Vamos frutificar. Esse é um ano de frutificação. Quantas almas você já ganhou para Jesus? Quantas vidas se reconciliaram? Floresça nessa área. Floresça. Floresça na evangelização. Minha mãe, ela adora evangelizar. Ela adora visitar. A célula dela sempre foi a maior. E a gente quer conter essa mulher em casa. Mas ela até hoje evangeliza, visita. Meu irmão leva, meu sobrinho leva. Então floresça, continue dando fruto para o Senhor, para o reino de Deus. Eu quero agradecer a oportunidade. E eu quero orar por você nessa noite. Pedir que os nossos pastores orem, né? E obrigado pela oportunidade. Que vocês floresçam sempre no Senhor. Amém? Vamos colocar de pé, meus irmãos, minhas irmãs. E Abigail floresceu tanto que depois ela casou com o rei, né? Ela era tão bela, tão formosa. Diz esse texto que a irmã ministrou aqui, a Abigail, ela era... Olha as qualidades dessa mulher. Ela era sensata, ela era acessível, ela era sábia, discreta, humilde, prudente e, melhor de tudo, ela era temente a Deus. E ainda diz o versículo 2, o pastor Jacó, acho que se observou bem essa característica, diz que ela era formosa, bonita, né? Então, meus irmãos, ela era tão bela e... Como a irmã falou aqui, precisamos florescer, e guarde isso no seu coração hoje. Freud dizia que o ser humano, é fruto do meio. Mas isso não é verdade, porque o meio em que Abigail vivia era com um homem chamado Nabal. Tudo bem, o que é Nabal? Nabal significa insensato, louco. Então, ela não se deixou influenciar pela loucura do seu próprio marido. Ao contrário, ao invés de ser louca, ela foi sensata. E Davi falou isso aqui, versículo
33. Bendita seja a tua prudência, Abigail, e bendita sejas tu mesma, que hoje me tolheste de derramar sangue e de que por minha própria mão me vingasse. Aí depois Deus foi lá, matou Nabal e Davi correu para a galera, né? Casou com a Abigail e recolheu essa flor que estava nascendo em um lugar espinhoso. Recolheu essa flor que estava frutificando, florescendo em um lugar árido, em uma casa árida. Então, minha irmã, meu irmão, não se deixe guiar pelo ambiente que você está vivendo. Não deixe o seu caráter, o seu jeito de se portar ser conduzido e guiado pelo ambiente que você vive. Você pode florescer em meio ao deserto. Você pode ser alguém sensato em meio a um ambiente de insensatez. Você pode ser prudente em meio aos imprudentes. Então, vamos orar nesta noite para aplicar essa palavra aos nossos corações e que nós todos saiamos nesta noite com esta mensagem guardada em nosso coração. Frutifique, floresça, prospere em meio à aridez e às adversidades. Pai, em nome de Jesus, nós oramos a Ti e Te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra nesta noite e pelo exemplo desta mulher, Senhor, sábia, prudente, Senhor, que edificou a sua própria casa, que livrou o seu marido, ainda que ele fosse insensato. Pela sua própria insensatez, ele receberia as consequências das suas ações, mas pela prudência, pela humildade, pela sabedoria, Senhor, e pela inteligência desta mulher, o Senhor preservou aquele homem e preservou a Davi também de sofrer as consequências pela insensatez e pela loucura daquele homem. Pai, assim nós queremos, Pai, nesta noite aprender com a Tua palavra, de que nós podemos ser prudentes em meio a ambientes imprudentes, nós podemos ser sensatos em meio às loucuras desta vida, nós podemos andar, Senhor, em obediência e em humildade, Pai, diante de Ti, diante dos homens, em meio ao orgulho e às arrogâncias das pessoas que nos cercam. Senhor, livra-nos, Pai, de caminhar na nossa própria dependência, na nossa própria autoconfiança. Nós queremos, Pai, estar humildemente prostrados diante de Ti. Livra-nos, Senhor, de sermos frutos do meio em que vivemos. Nós não queremos ser o fruto do meio onde nós estivermos, Pai, porque neste mundo há corrupção, neste mundo há maldade, neste mundo, Senhor, as trevas imperam, mas o Senhor nos chamou para ser luz em meio às trevas. Portanto, nós não somos frutos deste mundo tenebroso, porque nós somos, Pai, herdeiros de Deus, co-herdeiros com Cristo, e a nossa raiz está vindo diretamente dos céus, Pai. Nós temos a nossa característica, o nosso DNA é de sermos filhos de Deus, Pai, e não filho deste mundo, porque o Senhor já nos tirou deste mundo, nos transportando do império das trevas e nos colocando no império do amor de Cristo Jesus. Portanto, nesta noite, Pai, que levante em nosso meio mulheres sábias, mulheres prudentes, mulheres, Senhor, que sejam humildes na condução dos seus lares, Pai. Da mesma maneira, tira a insensatez do coração dos maridos, do coração dos homens. Senhor, nós queremos ser também ao mesmo tempo sensíveis para que possamos cultivar e guardar as nossas famílias como verdadeiros sacerdotes do nosso lar. Abençoa as famílias da Tua igreja, preserva-nos, Senhor, dessa loucura deste mundo, que a todo modo e a todo momento procura, Senhor, atacar as nossas famílias para nos afastar de Ti, para nos afastar dos Teus propósitos. Nós Te pedimos nesta noite, ajuda-nos, é o que oramos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Nenhum homem fez nem fazer o que a história